Olá, graça e paz, tudo bem? Você imaginou o que seria da sua vida se Cristo não te chamasse? Você já imaginou como você mesmo venceria a dureza do seu coração se isso não fosse vencido por algo maior do que você? É sobre isso que eu quero falar, como estou falando a respeito das doutrinas para o coração, ou os 5 pontos do calvinismo, mais conhecido como as doutrinas da graça. Eu quero falar sobre a doutrina da graça irresistível, a graça que salva os pecadores. E quando nós falamos de graça irresistível, não é que Deus está puxando alguém pelas orelhas, salvando ele de maneira que seja forçado, não, muito pelo contrário. Nós devemos entender isso como cadeias de amor, aquilo que vence a dureza do nosso coração, aquela graça que venceu o nosso pecado e de maneira irresistível nós somos atraídos até ela. João capítulo 6 e o versículo 44 diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. A doutrina da graça irresistível é algo assim maravilhoso de nós entendermos de como Deus nos salvou. Nós sabemos que pela doutrina da depravação total, todos os homens estão corruptos, corrompidos diante de Deus, e eles não desejam outra coisa a não ser os seus próprios pecados e não conseguem ir até Deus. E a doutrina da graça irresistível nos faz ver de como Deus quebrou a dureza do nosso coração. Observe que o texto diz que ninguém pode vir ao Pai que o enviou a Cristo, ouvir a Cristo, sem que o Pai trouxesse. Então todos aqueles que são salvos, verdadeiramente salvos, não estou falando de falsos convertidos, mas de pessoas salvas, verdadeiramente em Cristo Jesus, eles foram trazidos pelo Pai, eles foram agraciados com o dom da salvação, e o Pai foi lá e os trouxe até Cristo. E em outro texto do Evangelho de João, no capítulo 8, a Bíblia nos diz que, ou melhor, no capítulo 10, a Bíblia diz que as ovelhas do Pai ouvem a sua voz e ninguém as arrebatará da sua mão. Então a doutrina da graça irresistível é aquela salvação onde Deus quebra a dureza do nosso coração, a malignidade do nosso pecado. Nós não conseguimos ter um conceito correto de beleza a respeito de Deus. Para muitas pessoas, Deus é um ser distante, Deus é um pai barbudo, cheio de ira, Deus é alguém que criou o universo, virou as costas e foi embora, ou simplesmente ele não existe. Mas quando a graça de Deus salva o pecador, ele começa agora a ver beleza em Deus. O Pai é alguém que é atrativo para ele. E ele consegue enxergar que Deus de fato existe, que ele é o seu Pai, enxerga a malignidade do seu pecado e é atraído para Jesus Cristo. E eu volto a repetir, não é que Deus está obrigando alguém, não é que Deus está forçando alguém, puxando alguém pelas orelhas, você é meu, vem aqui e nunca mais você vai fazer a sua vontade própria. Não, muito pelo contrário, essa graça tão insistente, tão perseguidora, ela salva pecadores de maneira que quando ela trabalha e convence o homem do seu pecado, ele não consegue dizer não. Lembra-se do apóstolo Paulo? Tinha zelo de Deus, mas não tinha entendimento. Perseguia a igreja de Deus, mas quando a graça de Deus em Cristo Jesus o alcançou, a primeira coisa que ele faz quando ele volta em si, ele diz: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele já reconhece o senhorio de Cristo sobre a sua vida. E assim é a graça de Deus, é a graça de Deus tão maravilhosa e irresistível, que nos salva e nos traz para a luz, das trevas para a luz, e nos coloca agora para as boas obras. Eu quero dizer isso em poucas palavras, então que você medite nesta graça que quebrou a dureza do seu coração e que te trouxe a presença de Deus e o faça meditar melhor e entender o quanto Deus é
é maravilhoso e nos mostra a sua glória por meio de Jesus Cristo. Deus abençoe e até o próximo devocional, se Deus quiser.